Salve Maria Imaculada, penúltimo e 8º dia da nossa novena. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Ó Virgem gloriosa e bendita, desatai em nossa vida os nós do comodismo e da insensibilidade, para que sejamos capazes de colocar a vontade de Deus acima da nossa e para que não caiamos na tentação de querer amá-lo sem amarmos os nossos irmãos. Amém. A palavra de Deus para nós hoje está ali na primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículos de 7 a 10, que diz: Com efeito, não trouxemos nada para este mundo, como também dele não podemos levar coisa alguma. Então, tendo com que nos sustentar e nos vestir, fiquemos contentes. Pois os que querem enriquecer caem em muitas tentações e laços, desejos insensatos e nocivos, que mergulham as pessoas na ruína e perdição. Na verdade, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Por se terem entregue a ele, alguns se desviaram da fé e se afligem com inúmeros sofrimentos. Assim como nós precisamos do escudo da fé fortalecido para nos proteger das investiduras do mal, nós também precisamos vigiar para que a nossa fé não seja gananciosa. Não tem como ter uma fé que crê que Deus pode realizar o impossível na nossa vida se esta fé é gananciosa. Se esta fé é uma fé de segundos interesses maliciosos. E essa palavra aqui, ela é muito forte, muito clara sobre isso para nós. Veja, versículo 7. Com efeito, não trouxemos nada para este mundo, como também dele não podemos levar coisa alguma. A fé que crê que Jesus pode realizar o impossível, ela brota de um coração desapegado, de um coração despreendido. Mas aqui eu não estou falando de ser alguém relaxado, de ser alguém indisciplinado, não. Aqui a palavra de Deus está dizendo para nós que nós precisamos viver confiando em Deus, em primeiro lugar. Fazendo a nossa parte, trabalhando, pedindo sabedoria a Deus. Lembra da primeira leitura? Esse domingo, na liturgia da palavra de Deus, ao participar da Santa Missa, que Salomão pediu a Deus, diante daquele povo, diante do reinado que ele iria assumir. Sabedoria. Sabedoria. Nós precisamos pedir sabedoria a Deus para administrar os recursos que Ele nos dá. O dinheiro, por exemplo. Tem gente que está no emaranhado de nós de dívidas porque não tem disciplina, é descontrolado, é uma pessoa gastadora, não poupa nada, não pensa na família, só pensa nos seus interesses, nas suas vontades, é impulsiva, e por aí vai, gente. E por aí vai. Só precisa ter cada vez mais. Veja, nós não trouxemos nada e não levaremos nada.
Não, porque tem que ser esse carro, tem que ser essa marca, a casa tem que ser desse jeito, a roupa tem que ser essa, o sapato tem que ser esse, a viagem, se não for para esse lugar, eu não quero, eu não vou. Se não for para sair para esse lugar, eu não quero, eu não vou. Se não for para almoçar ou para jantar nesse restaurante, eu não vou, não quero. Não, e não, e não. Tem que ser do jeito, tem que ser nesse preço, tem que ser nesse valor, tem que ser nesse status de vida. Tá vendo os apegos que a gente vai tendo? Tá vendo como a gente vai ficando preso a coisas materiais muitas vezes, ao que o dinheiro proporciona? E aí, quando o dinheiro não proporciona mais aquilo que a gente quer, nada tá bom. Deus não escuta minhas orações. Minha vida tá um desastre. Porque o dinheiro não tá proporcionando mais aquele conforto, né? Porque o dinheiro não proporciona aquilo que a gente tanto quer. Aí nada tá bom. O que diz o versículo 8? Tendo com que nos sustentar e nos vestir, fiquemos contentes. Gente, se existe algo que nós precisamos cultivar com a graça de Deus no nosso coração, chama-se contentamento. Porque se não cai nisso, nada tá bom. Nada tá bom. Aí vive reclamando, vive murmurando, a vida do outro é melhor. A vida do outro que dá certo, a minha que não dá. Você está precisando resolver problemas financeiros? Você está precisando de um milagre em forma do dinheiro? Tá dobrando o joelho, tá rezando, tá vivendo a caminhada certa? E o que você tá fazendo para isso também? Tá precisando de uma renda extra? Vai ter que fazer a renda extra. Vai ser vender o quê? Vai ser vender um produto? Vai ser prestar um serviço? E por isso você vai ter que, além do trabalho que você tem, fazer esse outro trabalho. Então você vai ter que se esforçar por esse período para fazer essa renda extra para resolver esse problema que você tá. Você vai ver o milagre acontecer aí. Você tá esperando que vai cair um Pix aí na sua conta sem precisar fazer nada. Pode acontecer? Pode, mas olha, eu vou te falar. Não é assim. Não é assim. Ah, tá precisando fazer hora extra? Senta esposa, olha, eu vou chegar mais tarde todos os dias durante 6 meses, eu vou fazer hora extra pra gente resolver esse problema na nossa vida definitivamente. O milagre vai acontecer. Só que daí a esposa ou o esposo vai ter que ter paciência, vai ter que ajudar. A esposa vai chegar mais tarde em casa, vai estar as coisas preparadas. A janta, a casa arrumada, os filhos, sabe? Não, porque a gente tá junto, que a gente tá empenhado em resolver esse problema, mas vai ter que dar esse gás. Ah, quer subir na carreira, na profissão? Vai ter que fazer aqui uma especialização, pós-doutorado, mestrado, um curso fora do país. Vai ter que fechar junto com a família, sentar, conversar. Olha, gente, vai ter que investir aqui porque eu quero dar um up na carreira, pensando no melhor para nossa família. Porque quando a gente fala em contentamento, não é olhar para sua casa aí que tá caindo alguma coisa na parede, que tá com um móvel quebrado, que tá com um carro que fica parando na rua quando você tá dirigindo, cheio de problemas você não resolve, e fala, não, tá bom desse jeito a nossa casa, a nossa vida, esse carro. Não, não tá bom. Você pode não ter condição para resolver esses problemas agora, mas não é se contentar com isso. É se contentar que hoje não podemos, glória a Deus, mas se nós precisamos, nós vamos correr atrás para resolver. Entende? Contentamento não é comodismo. Contentamento não é irresponsabilidade. Contentamento não é a preguiça tomar conta e a gente mascarar isso, não, que tá bom, não, que na verdade tá com preguiça de correr atrás e resolver como precisa ser feito. Tá faltando ambição aí, não ganância. Tá faltando ambição de olhar para sua vida, de olhar para sua família, de olhar para sua casa e falar, eu quero dar o melhor. Eu quero o melhor para nós. Mas enquanto a gente não chega nesse melhor, glória a Deus, seguimos. Seguimos.
E a ambição é diferente da ganância por isso, porque o que a ganância faz? Olha o versículo 9. Os que querem enriquecer caem em muitas tentações e laços. Peca. O coração ganancioso peca. Por quê? Porque ele é capaz de fazer qualquer coisa pelo dinheiro. Por isso vira uma fé interesseira, uma fé maliciosa. Aí a pessoa não suporta ouvir a verdade. Ela não suporta fazer o caminho da cruz, para depois vir a ressurreição. Ela quer algo, alguém que resolva o problema dela com dinheiro, por exemplo, nesse caso. E aí ela se submete a qualquer coisa, gente. Mesmo se não for da vontade de Deus. Se submete. Se submete. Olha a praga que está no nosso país, gente. Olha a praga. Eu sou apaixonado por futebol. Hoje em dia eu tenho vergonha de sair com a camisa do meu time na rua, porque tá lá estampado no meio da camiseta uma empresa dessas bet da vida, essa desgraça de aposta que normalizaram o pecado no nosso meio, né? Patrocinando o Campeonato Brasileiro, patrocinando estádio, patrocinando clubes. Aposta, aposta, aposta. O povo tirando dinheiro dentro de casa para apostar em jogo. Tigrinho destruindo famílias, destruindo vidas. Pessoas se endividando por jogar no tigrinho. Normal, não tem problema. Dinheiro fácil, né? O tal do pensamento do dinheiro fácil. Pois os que querem enriquecer caem em muitas tentações, laços e desejos insensatos e nocivos que mergulham as pessoas na ruína e perdição. Tá vendo a palavra de Deus se cumprir? Nos tempos atuais, o que está acontecendo? A gente vê notícias aí, ó. Quantas famílias brasileiras endividaram por causa de jogos? Jogos. Dinheiro de dentro de casa sendo enterrado em vícios. Bebida, droga, pornografia. Na verdade, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, versículo 10. Gente, o problema não é ter dinheiro, o problema não é ficar rico, não. O problema é você não ser rica. O problema não é crescer na vida, é o amor ao dinheiro. Tá aqui no versículo 10. Porque daí ele vira o Deus da nossa vida. Como é que fica a nossa fé? Sendo que, por exemplo, o dinheiro se torna o Deus da nossa vida, o Senhor. Ele que manda, ele que dita a regra. Aonde ele está, eu vou. Onde ele manda eu ir, aonde ele me leva, eu vou. Por isso, sim, por se terem entregue ao dinheiro, alguns se desviaram da fé e se afligem com o número de sofrimento. É isso, gente. As pessoas se desviam da fé, as pessoas estão sofrendo porque fizeram do dinheiro o senhor da sua vida. Quando viu, o buraco já estava aberto e caiu lá dentro. E agora para sair, né? Vai ter que lutar, vai ter que se esforçar, vai ter que fazer um caminho diferente, aonde o mau uso do dinheiro causou. Agora, o que Jesus diz lá em Mateus 6,33? Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Não tenha o dinheiro como centro da sua vida. Por quê? Porque todas essas coisas, tudo que for necessário em qualquer área da nossa vida, se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, o que promete Jesus em Mateus 6,33? Serão dadas por acréscimos. Olha que detalhe que Jesus diz. Acréscimos. Não é o centro da nossa vida. São acréscimos. Por quê? Porque o vosso Pai que está nos céus, de Jesus, sabe que precisais de tudo isso. Você acha que Jesus não sabe o tamanho da sua dívida?
Você acha que Jesus não sabe o dinheiro que você precisa para resolver o problema na sua vida, na sua família? Você acha que Jesus não sabe do valor que você precisa para melhorar de vida? Ele sabe, mas isso não é a coisa mais importante na nossa vida. É buscar o reino de Deus e a justiça do reino de Deus em primeiro lugar. Ou seja, é buscar a Deus e é viver conforme as leis, o mandamento de Deus. E tudo o que nos é necessário, o Senhor providenciará. É viver com a fé no Deus do impossível. Que buscando a Ele, aquilo que nós precisamos como milagre, seja em qual área for da nossa vida, hoje a palavra de Deus tocou nessa área que muitos estão sofrendo, a providência acontece, gente. A providência vem, gente. O milagre se realiza. Portanto, vamos ter cuidado, vamos vigiar para que a nossa fé não nos deixe gananciosos, maliciosos, acomodados, focados em um problema, em um nó, onde nós também vamos precisar lutar para desatar, onde nós precisamos fazer a nossa parte para desatar. Às vezes não dá mais para a hora que faz a compra no supermercado, aquelas mesmas marcas, aquele mesmo estilo de vida, até resolver esse problema financeiro na sua vida, na sua família. Vai ter que mudar o estilo, vai ter que se desapegar, vai ter que se desaprender, vai ter que renunciar. Mas tudo isso, gente, vai beneficiando a nossa fé. Porque a gente, quando tem que ter uma mudança assim na vida, a gente fica, né? Pode ficar envergonhado, pode desanimar, pode se entristecer, mas você vai ver o milagre acontecer. Mas você vai ver como que Deus cuida de nós, como que Deus cuida de você. Você vai ver a providência divina acontecer. Fé no Deus do impossível. Amém? Rezemos pedindo que Nossa Senhora nos ajude a viver a graça da divina providência. Oração final. Ave Maria, bendita de Deus, cheia de graça, Mãe de Jesus e nossa Mãe. O amor do Pai vos elegeu e vos quis como a nova Eva de ventre santo e fecundo, para nele gerar o Verbo encarnado por obra do Espírito Santo. O Senhor fez em vós maravilhas e por vossa obediência à vontade dele, desatastes o nó da desgraça que se abateu sobre o gênero humano, nó que foi atado pela desobediência de Eva. Pelo vosso sim, o céu e a terra se abraçaram. A esperança da salvação se fez certeza, e Deus habitou entre nós. A vós recorro, ó Virgem Maria, porque vossas mãos maternas se comprazem em desatar os nós que prendem e oprimem a vida dos vossos filhos e filhas, para vê-los mais perto do vosso Filho, abençoados e felizes. Recebei, ó Mãe, a minha vida e contemplai com misericórdia quantos nós me prendem ao mundo, trazendo-me angústias e sofrimentos. São nós do passado e do presente. Presente agora os nós necessários na sua vida, para que, pela intercessão poderosa de Nossa Senhora, possam ser desatados. Socorrei-me, ó Mãe Santíssima, pois meu ser deseja a paz que vem de Deus. Buscando o vosso auxílio, refaço o meu propósito de me empenhar em viver como uma nova criatura, que proclama a glória de Deus pelas obras da fé e do amor. Ouvi, ó Mãe, o meu clamor. Amém. Rezemos juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados,
na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora desatadora dos nós, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe. Salve Maria Imaculada.